Então, galerinha, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós estamos aqui, né, na publicação chamada Saber Paz, e vamos dar uma olhadinha na redação solicitada para a segunda etapa. Então, meninos, começando com aquele comando básico da prova de redação. Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho. Não é obrigatório, mas aconselho que utilize, tá? No presente caderno. Em seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo, tá? Por quê? Porque se não tiver lá, gente, texto escrito em local indevido não será avaliado. Respeite o limite máximo de linhas. Quantas? 30 linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. Então, na folha de texto definitivo, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta. Meninos, feita em material transparente. Bem, eu tenho aqui uma caneta azul, feita em material transparente. É isso que você vai utilizar, ok? Caneta, material transparente, beleza? Então, vamos lá. Identifique-se apenas nos locais apropriados, né? Nota 0 para quem colocar assinatura ou qualquer marca identificadora fora desses locais. A gente já conversou sobre isso. Então, gente, aqui vem um trechinho falando sobre os indicadores de humanidade. Então, o que indica que alguém é humano? Isso aqui é já começando o texto. Então, autoconsciência, autodomínio, capacidade de equilibrar razão e emoção, capacidade de se relacionar com os outros, consideração com os outros, curiosidade, inteligência, mutabilidade, mudanças, né? Mutável e percepção da passagem do tempo. Pronto, indicadores de humanidade. Próximo texto motivador. Aí vem assim: só o ser humano conhece bem o mal, o bem e o mal, justo e injusto, é a minha comunidade desses sentimentos que produz a família e a cidade. É base lá em Aristóteles. Depois, Jean-Paul Sartre, né, aí fala: o ser humano primeiro existe, se encontra, surge no mundo e se define depois. Assim, não há natureza humana, né? O ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Isso é o que se chama subjetividade. Então, ó, conceitos básicos já estudados no decorrer do ano letivo. Bom? O cérebro humano não é pura lógica. Há em seu cerne um conjunto de estruturas que premia algumas de nossas ações com uma sensação de satisfação, prazer e felicidade. É a alegria do presente, a expectativa decorrente de um pouquinho mais de prazer que nos mantém em movimento, interessados em permanecer assim e, portanto, vivos. Em última análise, é a promessa de uma nova alegria completamente ilógica que dá sentido à nossa vida. O porquê disso tudo. Bem, e aí nós vamos ter agora, né, uma imagenzinha que está aqui, tá? Um outro trecho, né? Canis et circenses, né? Um outro trecho aí. É fácil dizer que um robô não é um ser vivo, mas o que identifica a vida em uma relação afetiva? Cães são vivos, mas não raciocinam. Robôs não são vivos, mas estão cada vez mais próximos de uma simulação bastante razoável de compreensão. A máquina não precisa pensar, desde que aparente fazê-lo. Já faz um tempo que os gêneros fantásticos lidam com essa dialética existencial. Em Toy Story, por exemplo, o astronauta Buzz Lightyear aprende a notícia deprimente de que, em vez do indivíduo livre e autêntico que acredita ser, ele não passa de um boneco, né? Então, é essa percepção. E aí vem a proposta. Imagine que você, só um instantinho aqui, está em 2079.
e androides, robôs com aparência humana, circulem pelas ruas em meio aos seres humanos. A tecnologia avançou tanto que é possível, a olho nu, distinguir quem foi gerado biologicamente de quem foi criado em laboratório. Além de terem capacidade de raciocinar, os androides comportam-se como humanos e parecem sentir as mesmas emoções. De fato, a semelhança é tanta que alguns androides nem mesmo sabem que são robôs. A única diferença é que são muito mais inteligentes e isso causa medo aos humanos. Imagine ainda que por esse motivo tenha sido promulgada uma lei mundial que determina que todos os androides sejam deportados para colônias extraterrenas. O problema é que você acabou de descobrir que também é um androide e que para permanecer na Terra terá de convencer os humanos de que não é uma ameaça. Escreva um texto dirigido aos líderes da Terra, argumentando de forma convincente que, no que se refere a comportamentos e sentimentos, não há diferença entre você e o ser humano. Gente, aqui é o pedido, muita atenção para o que está sendo solicitado. Então, você vai escrever um texto dirigido aos líderes da Terra. É um texto argumentativo, argumentando de forma convincente no que se refere a comportamentos e sentimentos. Não há diferença entre você e um ser humano, você que é um androide. Você deve contar, olha, é um texto argumentativo, mas está falando aqui que você deve contar um pouco da sua história. Então, vai ter narração nesse texto, mencionando características suas que são idênticas às humanas, com o objetivo de sensibilizar seus interlocutores. Não assine seu texto. Nós já conversamos sobre essa história, então, às vezes, a banca diz claramente, não assine o texto. Então, você vai argumentar, você vai solicitar. Bom, aí o que seria avaliado? Nós já conversamos um pouco sobre isso, mas vamos dar uma olhadinha. Gente, aspectos macroestruturais. Então, o primeiro aspecto, a apresentação. Legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. Olha, de 0 a meio ponto, falei para vocês que os aspectos macro valem 10 pontos, né? Então, conceito 0, 1 ou 2. Então, 0 é 0. Se vale meio ponto e você ficou com 1, como é que vai ser a sua nota? 0,25. Se vale 0,5 e você tirou 2, que é o conceito máximo, então você vai ficar com 0,5. Entendido? Bem, aí depois vem o segundo aspecto do macro, desenvolvimento do tema. E o que eles vão pedir aqui? Domínio do tipo textual argumentativo com o uso da primeira pessoa. Por que eles estão falando aqui, gente, de primeira pessoa do singular? Porque é você tentando convencer os líderes da Terra de que você, androide, pode permanecer aqui, tá? Então, por isso, eles fizeram questão aqui de colocar o uso da primeira pessoa. Não entendo aqui, né, quando falar texto argumentativo, não é dissertativo, é argumentativo. Então, e diz claramente que você deveria argumentar. Então, claramente que tem que usar a primeira pessoa. Então, nesse quesito, nós vamos ter 0, 1, 2 ou 3. O que significa isso? O avaliador ele não vai te dar 0, 0,5, 0,8, 0, tá? Não, ele vai te dar 0 a 1, 2 ou 3. Então, é como eu estou dividindo essa nota, né, nesses vários quesitos. Já já a gente vai ver no gráfico. Comparação com seres humanos, isso foi solicitado lá, que você deveria comparar com seres humanos. Contar história, trechos da sua história. E aí, olha, 3 pontos, 2 pontos. Não contei trechos da minha história, perdi 2 pontos. Não fiz comparação com outros seres humanos, perdi 3 pontos. Então, muita atenção no que está sendo solicitado. É um dos itens mais importantes, gente. Capacidade de argumentação e de sensibilização. Por que ele está pedindo isso aqui? Olha o comando lá, com o objetivo de sensibilizar seus interlocutores. Então, olha, estejam atentos a tudo que for colocado na proposta. Essas palavras são fundamentais para que você realmente cumpra o que está sendo solicitado. E a matriz da UNB, e a correção da UNB, os aspectos macroestruturais, quando fala aqui,
de desenvolvimento do tema, eles são variáveis, justamente porque vai depender do que foi solicitado, como foi solicitado. Então, olha, esses itens aqui são variáveis, e aí vai depender da proposta, bom? Para você que está vendo aí, viu da primeira etapa, tá? Lá tinha requisitos. Aqui da segunda etapa tem outros requisitos. Na terceira etapa vai ter outros requisitos. Por quê? Porque a proposta é outra. E se você pegar a prova de segundo ano, de 2017, é um esquema. De 2018 foi outro, né, para esse aspecto do desenvolvimento de tema. Em 2019, outro. Em 2020, outro. Por isso que é importante ter um conhecimento mais amplo, tá bom? Gente, aspectos microestruturais, lembra? Eles vão negativar. Aquela formulazinha básica que nós já trabalhamos, tá? Nós vamos ter os aspectos macro, que valem 10 pontos, menos 2 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, ó, cada vez que você cometer um errozinho lá de grafia, de acentuação, de morfossintaxe, de propriedade vocabular, vai sendo sinalizado, tá? Então, muita atenção para isso. Gente, continuando. Desempenho dos estudantes em cada item, tá? Então, aqui é um percentual. Se vocês observarem, qual é o primeiro quesito? A grafia, legibilidade, acentuação. Esse foi o primeiro quesito? Foi. Então o que pediu aqui nesse primeiro quesito? Gente, a maioria conseguiu nota máxima. Poucos alunos tiveram dificuldade em relação à margem, parágrafo e legibilidade. Aí vem segundo quesito. No segundo quesito, né, o domínio, texto argumentativo com uso de primeira pessoa. Então, olha só, aí como eu falei para vocês, 0, 1, 2 ou 3. Tá? Então, é como se eu dividisse aquele 1,5 ponto por 3. 0 é 0. Então, 3. Quem é que ficou com 0,5? Quem atingiu 1. 14,99 não cumpriu parcialmente isso aqui. Tá? Quem atingiu, quem ficou com o conceito 2 ganhou 1 ponto. E quem é que ficou com esse conceito 2? Atendeu parcialmente. Quem ficou com o conceito 3, ou seja, fez um texto argumentativo, utilizou a primeira pessoa. Então, essa galera, 39,34%. Então, ó, é um aspecto a ficar atento. Então, meninos, aqui no quesito 2.2 falava sobre a comparação com seres humanos. Então, observou se fez a comparação com seres humanos. Aqui também foi dividido, tá, em 3 aspectos. E aí nós temos aqui, olha, nesse quesito 2.2, teve gente que não fez comparação com o ser humano, tirou 0. Comparou pouquinho, comparou um pouco, né, mais, e aqui cumpriu realmente esse quesito, tá? Então, o que eles vão observando é isso, se você está cumprindo tudo aquilo que foi solicitado lá na proposta. Já no gráfico 4, vem o quesito 2.3. E qual foi o quesito 2.3? Se você contou trechos da sua história, né? Então, olha, 28,19% não cumpriu esse quesito, não contou trechos da sua história, tá? 16,13% contaram, mas ficou lá com o conceito 1, tá? Não, eu tenho aqui 27,25%, contou alguma coisa, mas não chegou ao conceito máximo, ficou com o conceito 2. E aí, 28,43%, eles realmente ganharam, tá? Conceito 3, porque contaram, né? Foram bem detalhados nesse aspecto e atenderam à proposta. E aí ficou com a nota máxima. Professora, como é que chegou a esse 0,67, 1,33 e 2? Gente, o valor desse quesito era 2 pontos. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades. 1, 2 ou 3. Então o que eu faço? Eu pego isso aqui e divido por 3. Então, 2 dividido por 3, então vai dar 0,67. Então, esse 0,67, se a pessoa ficou só com 1.
1,33, 0,67 vezes 2, 0,67 vezes 3, tá bom? É assim que chega essa nota. Bem, e o último quesito da parte macroestrutural, o quesito 2.4. Nesse caso, o quesito 2.4 foi se você, né, sua argumentação foi capaz de sensibilizar, tá? Sua argumentação foi capaz de sensibilizar. E quanto que valia esse quesito? 3 pontos. Então, ó, teve gente que a argumentação não foi capaz de sensibilizar. Não teve nada que levou à sensibilização. Ah, teve gente que foi considerado 1, 2 ou 3. Muita gente ficou aqui, ó, no 2. Não chegou ao 3, tá? Aqui vem o percentual de estudantes por nota de conteúdo. Eu já falei para vocês que a prova do PAS é avaliada de 0 a 10 no geral, mas o conteúdo também vale 10 pontos. Então, olha, nós vamos encontrar aqui quem ficou, cada um que ficou numa faixa de notas. Eu espero, sinceramente, que vocês consigam, né, ficar aqui, ó, 9 e 10 pontos, tá bom? Nessa parte de conteúdo. E como é que eu vou chegar a isso? Você vai tentar cumprir tudo aquilo que está sendo solicitado, bom? Gente, aí, nota final. Por nota final, aí nós temos essa nota final, que é a macro menos a micro. Aí vocês têm isso aqui, olha. Então, a maioria dos alunos ficaram aqui, ó, entre 5 e 6 pontos. É nessa faixa, bom? Então, vamos focar aí para que vocês realmente tenham uma boa nota, bom? Na sequência, meninos, vem um materialzinho aqui, ó, vem falando com você, aluno, o que você tem que ter feito para ser legal, né, para que seu texto seja adequado. Então, aquilo que eu falei, verificar o que é importante. Então, olha, o aspecto do convencimento se faz muito importante aqui. Ele precisa sensibilizar e convencer seu interlocutor, tá? Então, segundo a matriz de referência do PAS, a proposta se enquadra no aspecto que coloca o ser humano como um ser curioso, que argumenta, pergunta, quer saber, tá? Então, aqui um pouquinho daquilo que a gente já tinha visto anteriormente. E agora vem um trechinho aqui que é para o professor, chamando a nossa atenção enquanto professor. E aí, meninos, vem aqui, ó. Quanto ao desenvolvimento do tema, nos quesitos 2.1, 2.2 e 2.4, o que é o 2.1? Texto dissertativo em primeira pessoa, tá? Comparação com seres humanos e sensibilização do interlocutor, respectivamente. Então, o próximo quesito, comparação com seres humanos. E depois, argumentação e sensibilização. Mais de 80% receberam notas altas, o que é bastante positivo. Entretanto, no quesito 2.3, que solicitava que o aluno mencionasse trechos de sua história, apenas metade observou tal solicitação. Então, o que isso mostra? Que o trabalho em sala de aula, que tem que haver um trabalho em sala de aula que estimule os alunos a observarem tudo aquilo que o comando da redação solicita. Tá, gente? Então, olha, meu foco hoje é justamente tentar chamar a atenção de vocês para isso. Prestem atenção no que está sendo solicitado. No momento em que você estiver lá, você e a prova, né, você para fazer aquela prova naquele momento, preste atenção, tá? Aí você vai, né, tá pedindo características de qual tipo de texto, o que está sendo solicitado, palavrinha por palavrinha do que está sendo solicitado, tá? Então, assim, meu objetivo é esse e espero que vocês se lembrem disso. Prestem atenção naquilo que está sendo solicitado no dia da sua prova, para que a sua nota realmente seja uma nota positiva, tá bom? Então, ó, torcendo aqui por vocês, para que você não esqueça desse aspecto e faça uma boa prova, tá bom? Obrigada pela presença e até breve.